Depois de 85 dias de férias, isso é que é férias. Bom dia, Elivaldo. Bom dia, Nádia. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. E você, um pouco mais, 120 dias, tudo bem? Eu fico 7 dias, né? Ele fica 28. Bom, Elivaldo, hoje retomada dos trabalhos também na Assembleia Legislativa, começando o segundo semestre aí para todo mundo, e a possibilidade da instalação da CPI da GESPISA, que ficou pendente por causa das 10 assinaturas necessárias, agora para ser retomado no retorno dos trabalhos. Exatamente. A Assembleia começa hoje o trabalho do segundo semestre, trabalho assim mais geral, de plenário e tudo mais. E seguramente nessa primeira semana esse tema de CPI da AGESPISA será colocado, se não em votação, mas pelo menos em debate, em discussão. A oposição tentou no final do primeiro semestre, emplacar essa CPI. Conseguiu 9 de 10 assinaturas necessárias, segundo o regimento da Casa. Agora, Nádia, continua afirmando, é remotíssima e agora ainda mais remota a possibilidade de instalação dessa CPI. É mais fácil a lista de 9 diminuir para 7 ou até 6 do que chegar ao 19º. Tá certo, Elivaldo. E falando de política, a gente vai falar agora do prefeito Firmino Filho, e de olho nas eleições de 2016, é lógico que nos bastidores da política todo mundo já se articula para as eleições municipais. O prefeito revelou para você que precisa de um amuleto para se defender dos maus olhares. Pois é, Nádia, eu acompanhei o prefeito no sábado pela manhã, ele visitava uma horta comunitária aqui na zona sul de Teresina e chamou a atenção a forma como ele encarou uma planta, uma erva medicinal, inclusive, muito conhecida no país, o pinhão roxo, muito usado no interior, na frente das casas, para espantar mal-olhar. Eu perguntei, prefeito, e essa planta aí, o que é que ela pode significar? Olha, o que o meu pai me ensinou, ele adota essa mesma crença ao avaliar e ao alertar lideranças políticas para o debate antecipado das eleições municipais que só ocorrerão no próximo ano. O prefeito começou o segundo semestre alertando lideranças políticas. Antecipar disputa eleitoral é prejuízo para a cidade. Nós entendemos que a política deve ser deixada para o ano 2016. Vivemos um momento muito ruim em todo o Brasil, uma crise política grave, uma crise econômica extremamente grave, que está paralisando o mercado, está gerando desemprego, está diminuindo as receitas públicas. E esse momento deve ser para dedicarmos as forças no enfrentamento das adversidades do presente. Vamos deixar que a questão política fique para o próximo ano, no momento oportuno. E para conseguir com os políticos o que parece impossível, o prefeito apela até para uma planta considerada amuleto, para afastar os maus olhares, o peão roxo. Foi durante visita a uma horta comunitária em Teresina. Esse é uma espécie de amuleto, né? Lá em casa sempre tinha um peão roxo também, todo lugar que o meu pai trabalhava também tinha um peão roxo. Quando eu vi, eu achei um bom sinal, um bom fluido. Ajuda a espantar os maus olhares. Ajuda a jogar fora a mal olhada. Desde criança eu conheço mesmo essa finalidade do pinhão roxo, né? Para espantar os maus olhares. Vai ser preciso adotar, sobretudo a partir de agora, desse primeiro semestre, um semestre que antecede o ano eleitoral, que é 2016. E a gente já está recebendo aqui, eu e o Elivaldo, a governadora em exercício, Margareth Coelho, ficará mais 3 dias à frente do Executivo Estadual. Bom dia, governadora. Bom dia, Eli, bom dia, Elivaldo, bom dia, Nádia, desculpe. Pois é, o peão roxo, né? O peão roxo, mês de agosto, começando assim, logo já com peão roxo é bom. Olha, e a governadora, ela inclusive participou na semana passada do encontro de governadores, foi passar o cargo ao governador Wellington Dias na mas participou também do encontro com a presidente Dilma Rousseff e os governadores. E tem uma pauta específica. A gente até falava no começo do programa, governadora, sobre a violência contra a mulher. Nos últimos 15 dias, 4 mulheres, inclusive ontem uma jovem de apenas 14 anos, foram assassinadas, vítimas de armas de fogo. A senhora tem uma pauta muito voltada para a proteção à mulher. Inclusive entregando nesse momento que teve da semana passada, nessa reunião, essa pauta ao governo federal. Exatamente. Nós temos trabalhado essa pauta porque é uma pauta que tem chamado a atenção de todos. Eu dizia, essa pauta deixou de ser das mulheres, ela agora também é dos homens. Há um movimento mundial chamado Eles por Elas. Aqui no Piauí, o primeiro que adotou esse programa foi o governador Wellington Dias. E essa semana nós estivemos em Brasília exatamente para passar o cargo para o governador Wellington Dias, que deveria participar da reunião com governadores, mas também para levar adiante algumas discussões que nós temos e alguns projetos que nós temos lá na Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher, que é exatamente trazer para o Piauí essa política pró-equidade de gênero e levar essa política a
cada município do interior do Piauí. Feitos, e nós temos um grupo das primeiras damas, né, me convidaram gentilmente, alertado, é que há dinheiro, há recursos específicos para apoiar e combater a violência contra a mulher. E que o Piauí não está fazendo uso desses recursos exatamente porque os municípios não têm esses órgãos para gerenciá-los. Então, o que eu digo, olha, gente, não dá despesa, só despesa cuidar das mulheres, não. Nós temos verbas específicas para isso. Então, o que nós queremos? Que a secretaria venha ao Piauí, nós façamos uma reunião com todos os prefeitos, gestores municipais, conscientizá-los desta necessidade, sensibilizá-los para isso, e, ao mesmo tempo, orientá-los a como captar esses recursos para o combate a essa violência específica contra mulheres, meninas e meninos, Nádia. Nós temos política de proteção das meninas, Elivaldo, mas da mesma forma que as meninas são vítimas de violência doméstica, hoje, infelizmente, o índice é alarmante, 70% dos casos de estupro de meninas são dentro de casa. Os meninos também são vítimas dessa mesma violência e não tem políticas específicas. Então, nós temos que desvelar essa violência, né? Nós temos que desvelar e enfrentar essa violência. O governador Wellington Dias tem sido sempre muito otimista quando fala em retomada de investimentos no estado do Piauí, de progresso econômico, inclusive. Mas na reunião que a senhora participou em Brasília na semana passada, a presidente Dilma acenou para a necessidade de uma governabilidade, de aperto fiscal, dificuldades de toda a ordem. Como é que vai ser possível adequar essa situação nacional para um clima de otimismo no Piauí? Olha, esse clima de otimismo, ele é necessário para que nós tenhamos como enfrentar. Eu digo que crises, elas não devem ser paralisantes. As crises devem ser criativas. Nós temos que procurar saídas. E é isso que o governador Wellington Dias está fazendo. Nós estamos buscando financiamentos. Alguns financiamentos, e essa foi uma das pautas de debate com a presidente, é a questão, nós precisamos de uma autorização do Congresso Nacional e de órgãos do Ministério da Fazenda para que se adquira esses recursos, se adquira essas operações de crédito, né? Precisamos, e essas operações, elas podem, né, ter repercussão sobre o déficit primário. Então, isso tem que ser controlado. Mas, de toda forma, são necessários para a retomada do crescimento. Essa pauta foi levada pelos governadores. A presidente pediu apenas que os estados fizessem, né, esse demonstrativo e examinassem o impacto dessas operações de crédito sobre o déficit primário. Isso é muito importante. Mas também teve uma pauta muito positiva, que é a questão, por exemplo, do enfrentamento à violência, né? A segurança pública, fazer a redistribuição das responsabilidades entre os três entes federativos, inclusive com uma política muito específica de enfrentamento e de redução da população carcerária. Não soltando, mas tendo outros meios, outras formas que não seja meramente fazer um depósito de pessoas, fazer mutirões processuais para que não hajam tantas prisões provisórias como há hoje. A questão de construção de novos presídios, inclusive os presídios federais, né, que há uma verba específica para a construção desses presídios, né, e a grande dificuldade é que os estados não querem receber esses presídios federais que são de alta... verbas que todo mundo está dispensando, né? Ninguém quer construir esses presídios e receber esses criminosos. Ficou meio contraditório, porque os governadores, ao mesmo tempo que querem, a presidenta lembrou, olha, mas quando a gente oferece, vocês não querem. Então, os estados têm que sentar em volta, porque a segurança pública ela tem que ser mesmo compartilhada. Temos que ter, primeiro, polícias de fronteira, né? Nós não temos polícias de fronteiras. E porque, veja, se o Piauí aperta o... que temos pela frente. Hoje, inclusive, daqui a pouco a senhora vai participar da entrega dessas carretas e desse serviço, né, de diagnóstico que a gente acabou de mostrar aqui do câncer de mama. Exatamente. Nós temos que enfrentar isso. Impossível, com tantos meios de prevenir o câncer de mama, com tantos meios de prevenir o câncer de colo de útero. O hospital que ele gerencia tem um mamógrafo, e ele me dizia que esse mamógrafo trabalha muito abaixo da capacidade, por falta de requisições. Então, é uma campanha que nós temos que fazer também, de que os médicos requisitem a mamografia. A mulher, a partir de 45 anos, ela tem direito a este exame, faz parte do protocolo de prevenção, os médicos têm que requisitar este exame, né, para que nós possamos, de fato, porque não adianta nós equiparmos os hospitais e os médicos não requisitarem, né? Então, vamos fazer essa campanha,
vamos interiorizar essas ações. Nós vamos, essa semana, nessa semana, no máximo em 10 dias, nós teremos já um novo mamógrafo funcionando no Hospital de Corrente, né? Já está sendo montado, o mamógrafo estava lá, faltava uma peça para ser montado, já foi. E nós vamos também para São Raimundo Nonato amanhã, levando também uma série de inovações e de reformas ao Hospital de São Raimundo Nonato, que atende a toda aquela região. Queria agradecer à governadora Margarete Coelho, governadora em exercício. O governador Wellington Dias volta no próximo dia 5, né, quarta-feira, e ela entrega o cargo. A Jesuína pede para que a carreta vá para São João do Piauí. A Remédios, lá da Santa Maria da Codipe, diz que lhe admira muito, lhe parabeniza. E o Mauro Pires também lhe parabeniza. E aqui o Maurício diz, só em ser tão linda, a senhora já é a melhor governadora do Brasil. Obrigada. Vamos esticar essa eternidade aí. Maurício, que é muito telespectador assíduo aqui do Notícias da Manhã, muito obrigada, viu, Maurício, pela participação de sempre. Obrigado, bom dia para a senhora. Agradeço. Elivaldo, vamos à última de hoje. O senador Elmano Ferreira retornou discretamente a Teresina depois de 2 cirurgias de catarata feitas lá em Brasília. Ele veio comemorar o aniversário de 73 anos de idade. Segundo ele, com a saúde rigorosamente em dia e uma visão de águia, muito apurada para os embates que vêm pela frente, sobretudo na área política. Em 2016 que venha por aí. Obrigada, Elivaldo. Até logo mais na coluna Tempo Real, no cidadevejo.com e ao meio-dia no Jornal do Piauí. Na volta ao Jornal do Piauí com o Amadeu e a Eli, me aguarde lá.